Esses eventos também são importantes para a gente exercitar essa questão da unificação, né? Que Bezerra nos recomenda, Bezerra de Menezes, né? Que ela é urgente, mas não é apressada, né? Então, até a proposta da gente ir se encontrando, né? Exercitando essa questão de estarmos juntos, trocando ideias, né? Porque a gente encontra aquilo que Bezerra nos solicita de unificarmos, né? Não de uniformizarmos, né? Unificarmos, né? Como a gente colocou ali, né? Algumas obras, né? Tem outras também, mas algumas obras que os irmãos podem buscar também bastante recursos, né? Sobre essa questão da mediunidade. Só um pouquinho, Alexandre, eu esqueci também de dizer que não há necessidade de ficar se preocupando com a anotação, porque o gravador está gravando. Né? E depois também a gente passa também para aqueles irmãos que quiserem, né? Eu vou ficar com o e-mail de todos, se vocês quiserem, eu posso passar o PPT para todos, né? Pessoal, né? Então, algumas recomendações sobre essa questão do afastamento de participantes. Então, ausências sistemáticas às reuniões, sem apresentação de justificativas, né? Enfim, falta moral grave ou comportamento social incompatível com os objetivos da atividade mediúnica. Essa segunda é bastante assim, né? A gente refletir, né? Lembro também de um caso de um irmão que ele era doutrinador na casa, participava das atividades mediúnicas, e uma irmã que tinha evidência, enfim, verificou que aquele irmão tinha um comportamento bastante reprovável moralmente. Inclusive aí ele foi convidado, né? Foi conversado com ele, enfim, né? Ele foi afastado do trabalho nessa época. Com certeza foi conversado sobre todo o processo, a gente só ficou sabendo que ele ter sido afastado pelo motivo, né? Que ele tinha um comportamento moral realmente bastante comprometido. Aí realmente, né? Ele foi convidado sim, a se afastar, porque essa falta não é para sempre, nunca mais vai participar, né, pessoal? Não tinha afastamento, não. É para a pessoa, né? Ela pode se afastar por um tempo, né? Refletir, enfim, depois ela volta. Até porque a doença mesmo, né? A doença física ela pode fazer com que a gente se afaste, mas depois quando a gente se recupera, a gente volta, normalmente para o trabalho, né? Como tem impedimentos de natureza física, psíquica ou mental, né? O processo obsessivo que invalida ou dificulta a realização da tarefa, né? Também é o mesmo processo. Se é verificado que o médico está com processo, né, obsessivo, então ele passa para o tratamento, ele passa a ser paciente daí, né? Passa por essa proposta de ser atendido, enfim, e depois ele retorna para a atividade, né? Para não comprometer também a tarefa. Algum questionamento aqui, pessoal, dessa parte? Tranquilo, né? Então, funcionamento das reuniões mediúnicas, condições e etapas da reunião mediúnica. Privacidade, a reunião mediúnica deve ser privativa, tendo as portas chaveadas para evitar a entrada de participantes atrasados de pessoas estranhas ao trabalho. Não entre nem saia, pessoal. E se dá uma dor de barriga no meio, como é que a gente procede? Claro que a gente vai permitir, né, que a pessoa saia, né? Mas aqui, só para mentalizar, às vezes tem uma emergência desse tipo, né? Mas é importante a gente ter esse cuidado, né? De chavear até, porque para a pessoa não entrar, me atrasei, está no começo do trabalho lá, né? Aconselhável que se feche, né, a porta, então, entrada 15 minutos antes do horário, marcado para a abertura da reunião. Tempo que será empregado na leitura preparatória. Então, é aquele momento que a gente se prepara. Claro que a preparação começa bem antes, como a gente já conversou, né? Nós sabemos disso. Mas também naquele momento ali importante, naquele envolvimento antes ali da tarefa. A reunião deve ser realizada com a mesma equipe, previamente definida. Por ser privativa, é vedada a participação de enfermos ou de
pessoas interessadas em receber benefícios durante a manifestação de espíritos. Este não é o local nem o momento para esse tipo de atendimento. Trazer uma pessoa na reunião mediúnica, né, para te assistir, como a gente já vinha conversando, já conversava no intervalo, irmã, é uma coisa, né? A pessoa é um candidato, né, uma tarefa, enfim, ele tem a permissão, ele pode participar, mas não nesse caso aqui, né? Como fala aqui, né? Tem irmãos que têm dificuldades, esse não é o momento, né? Para ser atendido. Com certeza também vai atrapalhar o trabalho. Alexandre. Oi. Estava pensando aqui, é muito importante a reunião mediúnica, né? Esse momento inicial ali, mas isso pode ser estendido a toda e qualquer atividade na casa espírita. Qualquer atividade tem que ter sintonia com o plano espiritual. É necessário que se faça uma abertura, que se faça uma harmonização, né? E não só na reunião mediúnica, mas em todas as atividades que se fazem, inclusive no início de tarefa, do atendimento fraterno, de uma palestra pública, os trabalhadores que vão se envolver no atendimento espiritual, também fazer não fechar a porta, sim, né? Mas essa preparação prévia, né? Essa sintonia. Isso é importante a gente colocar. Porque o envolvimento, no momento que a gente faz a prece, a gente está elevando o nosso pensamento. Nós estamos envolvendo também com a equipe espiritual que nos acompanha, porque tem que sempre ter a equipe espiritual junto de nós, né? Então, a reunião será realizada em dias e horários pré-estabelecidos, né, definida, né, pela direção da casa, semanal ou quinzenal, evitando a realização de reuniões extemporâneas ou ocasionais, né, exceto entendimento de situação especial, definida pela direção da casa, por orientação espiritual pertinente. Nesse caso, a reunião mediúnica extraordinária tem caráter específico. Né? Por que isso? A gente sabe por quê, né? Isso todo um preparo, toda uma organização espiritual. Daqui a pouco nós temos um grupo mediúnico ali e resolvemos reunir na casa para uma reunião um domingo à tarde. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos fazer uma reunião mediúnica, né? Não é assim que funciona, nós sabemos disso, né? Porque justamente tem essa proposta, né, da gente, né, respeitar isso, né? E em casos extraordinários, como trabalhador da casa, em extrema dificuldade, né? Muitas vezes a gente faz uma reunião específica em auxílio a esse irmão. Porque a proposta, né, muitas vezes a gente fica muito voltado, né, para aquela pessoa que vem, a pessoa que vem de fora, que é o nosso trabalho, né, daquele que vem buscar o auxílio. Mas muitas vezes nós temos irmãos dentro de nossa casa mesmo, trabalhadores, colegas de atividade com muita dificuldade. A gente não sabe o que acontece na vida pessoal de cada um desses irmãos. Então a gente também tem que ter esse olhar para esses irmãozinhos que estão do nosso lado. Porque muitas vezes estão... Eu lembro uma vez um caso também, um grupo que nós tínhamos de assistência, em que nós levávamos, enfim, o Evangelho lá, mas também tinha aquela parte assistencial, do material, do lanche, enfim, da roupa. Aí, no final de ano, nós estamos preparando para encerrar uma atividade, e numa conversa, uma irmã, colega nossa, olha, estou com dificuldade, está faltando alimento na minha casa. É uma trabalhadora do lado da gente ali, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, muitas vezes, para aquele nosso irmão que está junto conosco, né? Claro que a proposta maior, a proposta, não maior, mas a proposta é auxiliar todos nós, né? Mas também a gente ter dar esse foco, né? Se preocupar, se o irmão fica 2, 3 semanas sem aparecer na casa, dá uma ligadinha. Olha, irmão, está tudo bem contigo, né? Então a gente também se preocupar desse envolvimento fraterno com nossos colegas, nossos irmãos da tarefa. Especialmente por aqueles que se afastam por doença. Por doença também, casa, exatamente. Isso mesmo. Uma semanal, reunião de domingo, semanal ou quinzenal. Na semana pode haver mais de uma reunião estabelecida? Sim, pode sim. Tem casos. Exatamente, até o Divaldo recomenda assim, né? Que pode trabalhar mais de uma vez mediunicamente na semana, que seja na mesma casa. Não é? Porque muitas vezes as pessoas que trabalham terça-feira numa casa e na quinta-feira numa outra casa. Não é que não possa, né? Mas o recomendável é que seja sempre na mesma casa.
questão de... porque a gente sabe que nenhuma casa é igual a outra, tem, né? Aí a pessoa daqui a pouco está lá, não, mas na casa tal fazem assim, eu trabalho na casa tal, né? Então tem essas dificuldades muitas vezes que pode, né? Que pode atrapalhar um pouco o processo também. Questão também de sintonia vibratória com o grupo, enfim, né? Então, se a pessoa estiver disponível a trabalhar mais de uma vez na casa que quiser, abrir mais um grupo, tiver pessoas para isso, né? De preferência sempre, né? Pode sim ter 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Que podem ser as mesmas pessoas, os mesmos médios? Sim, pode sim. Pode sim. Claro, pode ser assim. 2 vezes é o recomendável, nos falam, né, por semana, né? Porque a gente sabe que realmente é um desgaste, até a recomendação de 2 manifestações ou 3 por sessão, porque é um desgaste realmente, né? Bastante, então, né? É interessante da gente observar isso também. Né? Na reunião mediúnica deve haver mais de um médico da passagem ou um só médico? Por vez? Não, digo, na reunião, se houver só um médico de passagem, pode? Sim. Acontecer de ter só um? Sim. Pode acontecer. Né? Pode acontecer, porque às vezes deve ter dificuldade, né? Mas aí também há de ter um cuidado com esse médium para que ele não haja um desgaste. Exatamente. Então é recomendável de 2, excepcionalmente 3 passagens por médico. Né? Quando tu falaste que de repente um irmão nosso está precisando, está com necessidade de uma série de coisas, e doença, e enfim, uma série de coisas, né? E tu disseste que é interessante que alguém ligue. Sim. Né? Mas eu acho que deveria de ter na casa, não sei se já tem ou não, já estou falando, 4 ou 5 irmãos com essa função específica, porque passa despercebido isso aí. Aí quando a pessoa aparece, tudo bom, tu não apareceu por aqui, mas ninguém liga. A não ser alguns que vivem naquele círculo. Sim. Mas era interessante que tivesse na casa uns 4 ou 5 irmãos que prestassem atenção nisso, até para saber das dificuldades e quando está com problemas de doença, para dar aquele suporte que precisa. E realmente essa hora é a hora mais difícil dele aqui, e ele tendo alguém de mão estendida no sentido que é uma coisa que tem que acontecer, ele se sente mais protegido também, né? Porque não é só se doar, não é bem assim, a gente tem que... Sim, não, com certeza, nós temos nossas dificuldades, nós sabemos disso, né? Família, nós mesmos, né? Temos nossas dificuldades, então, quando a gente recebe um telefonema da casa, vamos falando, não apareceu mais porque fazendo uma dificuldade, a gente nem sabe às vezes, né? Mas neste caso, normalmente o dirigente do trabalho faz essa. Pode fazer também, o dirigente pode dar, né? Hoje a gente pode criar aquele grupo de WhatsApp hoje, né? Hoje também a gente pode se comunicar também, mas é importante também essa ideia do irmão, de alguém também na casa, né, fazer o contato. Com serviço? Exatamente. Não, eu sugeri para o presidente da UD, sugerir que as casas criem um SAT, Serviço de Atendimento ao Trabalhador. Isso, olha só. Aí, presidente, ó. Não, gente, assim, ó, isso é uma função, né, daquela liderança que tem que cuidar do trabalhador, toda a liderança, todo o grupo. A gente trabalha em equipe na Casa Espírita. Sim. E nós temos que nos cuidar, todos nós, né? Porque quando a gente arregimenta forças para trabalhar no bem, a gente arranja bastante adversário também nos irmãozinhos lá no plano inferior. Então a gente tem que buscar, assim, cuidar do nosso trabalhador, e isso é uma função da liderança. Exatamente. A liderança de cada departamento, de cada área, cuidar e observar o seu trabalhador. Né? Porque hoje hoje ficou bastante, né, bastante prático, até usar minha filha o Zap, o Face, tanto que a gente usa, né? Não é só para mandar recadinho, é assim, Voltado a esse atendimento ao trabalhador, especialmente na área mediúnica, nós temos um dia na casa que se trabalha para a casa e para os trabalhadores, que seria um trabalho específico. Sim. Então, neste caso, aquele trabalhador que se sente com a dificuldade familiar, o pessoal, ele vai naquele dia específico dirigido a um trabalhador, não aos assistidos, que às vezes a gente sai e não tem o conhecimento do estudo, né? É bem interessante o que a irmã coloca, né? De ter um dia específico para atividade, até para o auxílio desses irmãos e nossos trabalhadores. Só um pouquinho, né? Nós também temos aqui na casa, na João Cardoso de Mello, a última sexta-feira do mês, para atender os trabalhadores. Olha só.
Que bom, muito bom. São energizados. Infelizmente, nem todos que a gente gostaria que viessem vêm, mas... Pois é. Mas a pouco mais tarde o trabalho está sendo oferecido. Isso é importante, né? Quando tu falaste de WhatsApp, e-mails e outras coisas, né? Se tu olhar hoje em dia, o mundo hoje em dia, são verdadeiros zumbis com esses negocinhos na mão, que são celulares. Então, é totalmente afastado a palavra. Nada como tu ouvir uma voz. Sim, sim. Sabe? Eu digo muito isso porque tinha setores, quando eu estava trabalhando, uma mesa aqui, outra ali, o cara, em vez de levantar o fulano, mandava um e-mail pro cara para responder. Quer dizer, que então se torna uma coisa muito... um pouco impessoal, assim, né? Então, se o irmão que está acamado, precisando de alguma coisa, ouve aquela voz, pô, tu vai sentir até na maneira como ele fala, se ele tem ou não tem problema. E é a melhor maneira, assim, aquilo aquece, aquilo... Sim, é claro, não nada com uma palavra, né, do envolvimento, até a própria visita mesmo, né, chegar aí de novo, lá, fazer uma visita do irmão, lá com dificuldade, para ele te auxiliar, né, cara, ele funciona para te dar é interessante, até acho que hoje de manhã, que eu estava tomando café com a minha esposa de manhã, eu vi a notícia da televisão que tem mais telefones celulares no mundo que pessoas, olha só. Então quer dizer que tem 4 telefones, né? Interessante. Alguém acha que alguém na praça queria falar? Já te passo aí. Alguém na praça queria falar? Não, só para... Eu concordo contigo. Acho que essa tecnologia da internet, da instantaneidade, sim. ela tem um lado muito pernicioso, né? De afastar as pessoas, deixar as pessoas isoladas e ao mesmo tempo não, né? E as pessoas não terem mais o contato físico, né? Só que eu estou me lembrando da semana passada no seminário da AME, lá no curso Farrapos, do insight que eu tive lá através de uma colocação que eles disseram. Que claro que nada é por acaso, nada é oferecido ao homem por acaso, né? Então que essa tecnologia da instantaneidade, da comunicação à distância, através do WhatsApp, através do Facebook e tudo, isso seria uma espécie de preparação do plano espiritual para o desenvolvimento da comunicação telepática. Né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com a intenção. Acho que nenhum nem outro é excludente. Sim. Se nós temos esse recurso, por que não utilizá-lo? Exatamente. Porque tudo na nossa vida, e se nós pensamos espiritualmente falando, o que nos promove, o que nos eleva, são as nossas intenções. Então, quando tu fizeres uma comunicação, mesmo utilizando um meio eletrônico, a tua intenção vai ser percebida também. Se eu não posso estar pessoalmente, eu me faço representar através de uma fala doce, carinhosa, perguntando para um outro, para o meu parceiro, para o meu colega, como ele está. O que não exclui também que eu possa estar com ele, tê-lo ao meu lado, ou estar com ele fisicamente. Eu acho que essas intenções são prioritárias, porque eu posso estar com ele simplesmente cumprindo uma obrigação social e não de amor. Sim. E posso estar à distância. A intenção, exatamente. Então a intenção é que nos move. Acho importante que tenha um determinado grupo de pessoas que fique com essa incumbência, até para comunicar aos demais, para fazer ponte com os demais, porque nem todos estão o tempo todo juntos, né? Acho isso muito importante, mas penso que não seria assim determinista, né? Esse não excludente, esse não pode mais, eu acho isso. Acho que tudo que for usado... É importante saber usar as ferramentas que são nos oferecidas, né? Essa é a proposta. E lembrar assim, imagina se você está em casa deitado e vê uma mensagem, como é que tu está? Melhorou? Né? Isso aí nos traz um conforto, de certa forma. Como o irmão falou, claro que seria interessante uma visita ou um telefonema, mas também nessa vida que a gente tem hoje, né? Ela é muito mais agitada do que antigamente. Porque a gente tem muito mais atividades. Muitas vezes é difícil até organizarmos nosso evangelho lá, porque tem as pessoas, os filhos estudam à noite, o trabalho à tarde. Então até a gente conseguiu achar um horário, muitas até o próprio evangelho, né, que é um momento, já estamos lá uns 30 minutos por semana, nós temos a oportunidade de estar com os nossos filhos, os nossos afetos ali, os nossos familiares, de participar desse encontro com Jesus, né? E muitas vezes é difícil a gente encontrar o horário, né? De novo a intenção. Se eu quero usar a ferramenta
com o fato de me desobrigar de tentar e conseguir este horário, é uma situação. Sim. Né? Então, se a minha intenção é efetivamente realizar o Evangelho, meus filhos estão estudando, estão à distância, mas eu vou realizá-lo. Sim, com e certeza. vou engajar para eles. Não vou me desobrigar de fazer. Claro, claro. Como não vou me desobrigar de abraçar, de conversar. Mas eu só acho que nós não podemos excluir. Sim, sim. Então, a com intenção certeza. para mim ela é prioritária. Tá certo. Que surgiu em relação ao WhatsApp, eu vou fazer um grupo só da nossa sociedade espírita, de todos os trabalhadores, no grupo do WhatsApp, porque a gente manda uma mensagem, não que todos vão acessar, mas eles vão olhar, vão ler, uns podem responder, outros não respondem, mas vão ficar sabendo do que está ocorrendo. Alguma reunião? Uma reunião mediúnica, uma reunião na sociedade, ou eu não posso ir nesse dia, estou doente. Sempre essa comunicação vai integrar todos os trabalhadores da casa. Fazer um grupo. Certo. Obrigado. Não, me senti contemplado na fala da irmã ali, né? Só que eu só me lembrei que também a gente faz esse apoio também através da prece em favor dos outros, que é uma forma de comunicação à distância também, né? E como é interessante essa proposta de conversarmos, né, no trabalho, como a gente vai aprendendo, né, a gente vai colaborando, todos nós sendo enriquecidos com certeza, né, é muito bom. Obrigado pela colaboração de todos. Paramos ali, semanal, tá? Já passamos aqui. Dar uma corridinha, mas então, só coisa que a gente já sabe, só para a gente repassar rapidamente. Essa questão do horário, né, nos recomenda mais 60 minutos para a manifestação dos espíritos. Pode estabelecer como máximo de 2 horas para a duração da reunião, considerando que todas as etapas do trabalho, que começam na leitura preparatória e termina na avaliação. O ambiente, então, né, deve ser realizado no local onde seja possível garantir o silêncio respeitável e a harmonia vibratória. Então, uma sala mais afastada do barulho, né, para que a gente possa ter esse processo, como a gente já sabe também. O local da reunião deve ser preservado da manifestação dos ruídos que interfiram na manutenção da calma, do recolhimento, da concentração, do trânsito e do intercâmbio mediúnico. O comportamento dos participantes, por sua vez, deve garantir a harmonia do ambiente, antes, durante e após a realização da atividade. O esclarecedor e o médium ostensivo deve evitar um tom de voz muito elevado ou muito baixo, durante o diálogo com os espíritos comunicantes, favorecendo assim o entendimento e a manutenção da harmonia da equipe. Então, muitas vezes, né, na própria doutrinação, alguns falam doutrinador, esclarecedor, dialogador, na verdade os espíritos nos dizem que se preocupam com as palavras, né? Mas na verdade, não pode usar doutrinador, enfim, tanto faz. Mas essa questão também do tom de voz, porque muitas vezes o doutor fala baixinho e aqueles que estão acompanhando não conseguem escutar. Né? E muitas vezes também o médium está ali pronto para dar uma passividade, e aquele esclarecimento que está sendo falado, porque aquele irmão pode auxiliar o outro também. Então já está auxiliando 2 ou 3, né, talvez ao mesmo tempo, com a possibilidade. Também aqueles que estão ali acompanhando, né, também para prestar atenção e para se envolver também naquela problemática. É o que a gente tem observado assim, bastante, que quando um médium dá passividade, ele sempre comunica que tem uma grande quantidade de irmãos junto com ele. Exatamente. Ele é o porta-voz daquela. Nossa, é muito fácil. É interessante mesmo isso aí. Isso é bastante comum também, né? Então, o número de participantes, né, depende do bom senso, né, também, e a capacidade física do ambiente, né. O número excessivo de assistentes constitui uma causa mais contrária à homogeneidade, né, dos méritos nas questões ali, né. Não deve ser medição de méritos, né, também que nunca excederão o número de 14. Né. E o ministro fala a questão também de 10 ou 12. E não fica uma coisa muito, né, uma reunião muita gente. Se tiver lá 20 pessoas, 22, então abre mais um grupo então, né? Se tiver condições, né, faz 2 grupos mediúnicos naquele mesmo horário, sem problema nenhum. Até para essa questão da homogeneidade mesmo, essa questão de, né, grupos muito grandes podem trabalhar um pouquinho, né? Manifestação dos encarnados. As comunicações dos espíritos devem ocorrer de forma espontânea, seguindo programação determinada pelos mentores espirituais, evitando as evocações.
Né? Muitas vezes a gente não evoca o nome, né? Mas o pensamento. Né? A gente está bem que meu pai pudesse se manifestar agora. Né? Assim, né? Então a gente também tem que cuidar também dessa questão do pensamento, dessa evocação. Até porque a gente não sabe a condição do espírito. Né? O Chico sempre dizia que o telefone tocava de lá para cá. Né? Então nem sempre ele garantia que um familiar daquela pessoa fosse comunicar. Então é importante a gente evitar essas evocações, até porque a organização é feita pelo mundo espiritual, eles sabem, né? O momento daquele espírito se pode ou não auxiliar. É preferível que eu vou no centro espírita, não no lar, uma vez que o ambiente doméstico nem sempre revela propício à manifestação dos espíritos. Às vezes o evangelho não acontece, né? Uma manifestação pode acontecer, né? Mas aí encaminha depois, né? Lá para a casa espírita, para que aquela pessoa possa ser esclarecida, enfim, orientada. No tempo espírita, né, os dois desencarnados conseguem localizar recursos avançados no plano espiritual para socorro obsidiários e obsessores. Como já vem conversando no início, todo aquele preparo, né, do mundo espiritual para atender aqueles irmãos que ali se manifestam. Por isso que é fundamental o processo da reunião. Então, ali só fechando, né, que a reunião nunca deve ser realizada dentro de um período de tempo que não exceda 2 horas. A duração de 90 minutos, né, é ideal. A manifestação dos espíritos e o diálogo não deve ultrapassar 60 minutos, mesmo nas reuniões com um tempo total de 2 horas. Então, 2 horas fala do estudo, da preparação, né? Enfim, da própria avaliação depois. Né? Então, pode passar chegar até 2 horas. Então, aquilo que a gente também já tem visto, né? O breve leitura da palavra de espírito, seguida de prece, objetiva e concisa, na abertura da reunião. Leitura do texto do Evangelho do Espiritismo, onde os espíritos sem comentários. Porque às vezes até o comentário pode causar, né, uma certa discussão ali que não é bom para a harmonia, para a homogeneidade do trabalho. Né? Os participantes que chegarem antes do início da reunião e que desejem permanecer na sala mediúnica deverão manter-se em silêncio, guardando a devida harmonia íntima, por meio de meditação ou por leitura edificante. Evitar barulhos, movimentações e conversas no local da reunião. Vibrar mentalmente pelas pessoas, encarnadas e desencarnadas, para os quais solicita a intercessão dos mentores espirituais. Então, essa questão de quando a gente chega mais cedo, a gente chega enquanto aquele colega, aquele amigo, quer dar um abraço, quer conversar e botar digamos, o assunto em dia. Mas não é o momento, né, meus irmãos? A gente chega ali, pode cumprimentar rapidamente, né, e já vai se colocando, se preparando para a tarefa que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Né? Esta fase caracteriza o desenvolvimento, né? Pela manifestação dos espíritos e diálogo com eles se realiza, objetivando o esclarecimento e auxílio. Então, esse é um momento realmente importante nessa questão da doutrinação e acreditamos que o trabalho sobre doutrinação deveríamos ocupar um tempo maior, né? Como um tempo de 2, 3 horas. Né? Então, o nosso irmão colocou essa questão lá, a gente pode ajustar com uma outra data para a gente trabalhar bem essa questão da doutrinação, né? Que é importante para todos nós, mas é importante da gente trazer algumas coisas também, né? Que aquele médium doutrinador, o médium esclarecedor, ele tem que ter um preparo bastante, né, um envolvimento, ter o hábito saudável da leitura do Evangelho, né, o Evangelho nos dá aquela base, né, de sentimento, moral, que possa conversar, né, com aqueles irmãozinhos que ali se apresentam, né, também buscar outras literaturas que possam completar, né, o nosso conhecimento sobre essa questão, porque nós estamos ali conversando com um espírito de sofrimento. Muitas vezes, quantas vezes ele já veio ali, né, ele foi atendido, enfim, não conseguiu, voltou, muitas vezes não teve condições nem de falar, nem de colocar sua problemática, né? Então essa proposta da doutrinação realmente é bastante, né, bastante profunda, porque estamos representando ali aquele cristão, aquele trabalhador sincero que quer auxiliar aquele irmãozinho. Então, realmente a gente tem que se preparar. Eu lembro de um caso também, onde o irmão relatou um trabalho que ele conversava com um espírito obsessor bem pertinaz, né? Assim, ele
Então já tinha umas 2, 3 semanas que eles se manifestaram naquela reunião. Aí ele conversou, enfim, aí esclareceu o espírito, tocou encaminhar ele, chegou no final da conversa e disse o seguinte para o doutrinador: eu vou aceitar o que tu está me dizendo, eu vou buscar me melhorar, vou seguir essa nova proposta que tu me apresenta. Só pelo motivo, eu passei a semana toda te cuidando. E aquilo que tu me falasse aqui, tu procura aplicar na tua vida do dia a dia. Então isso serve para nós, né, como um grande chamamento muitas vezes, né? Que a gente tem esse comportamento, eles estão nos observando, né? Não passa despercebido, né? Então é importante a gente ter, né? Por isso que a gente falou no início da questão da conduta moral, enfim, da proposta, é do esforço que devemos ter para se tornar pessoas melhores, né? E aí tem uma questão também que a gente tem que poder pensar, que esses espíritos sofredores muitas vezes têm uma intelectualidade e têm uma inteligência altamente desenvolvida. O esclarecedor tem que estar muito preparado. Ele tem que estar muito tranquilo. Ele tem que estar muito ligado em todas as questões. Porque não é porque o espírito está desencarnado que ele não evolui, que ele não aprende, que ele não se dá conta das coisas. Então, o médium esclarecedor, ele tem uma função fundamental. Sim, é verdade. Né? Porque nem sempre aquele espírito que vai vir, por mais sofredor que seja, ele é ignorante. Exatamente. Ele pode ser ignorante moralmente. Exatamente. Ele pode ter atingido uma questão moral para poder ter uma situação melhor, mas ele tem um conhecimento muitas vezes e ele coloca situações bastante... E muitas vezes conhecimento da doutrina espírita. Exatamente. E aí ele vai te colocar em xeque. Sim. E nós temos que ter cuidado para não ter um diálogo de enfrentamento ali, intelectual, né? Querer achar que sabe mais que o espírito, né? Então tem que ter esse cuidado também no momento da conversa, né? Eu lembro uma vez também numa manifestação que o espírito dizia assim: vocês estão tudo aqui se fingindo de bonzinho, né? Eles usam isso, né? Vocês estão aqui se passando de bonzinho, né? Aí, claro que a gente trabalha com o nosso conhecimento, como a gente falou antes, a intuição também, né? Mas, meu irmão, todos nós somos aprendizes. A dificuldade que tu tem, nós temos aqui também. Nós estamos aqui para aprender, para se melhorar. Então, essa é a oportunidade do trabalho para a gente tentar, juntos aqui, quem sabe, um aprendendo com o outro, né? Para a gente poder se transformar numa pessoa melhor. Mas ainda temos muitas dificuldades, tem razão. E aí, nesse tópico, talvez o doutrinador deva ter um dom de humildade muito especial. Porque ao invés de esclarecer, ele se tornará esclarecido. Exatamente, olha só que interessante, né? Então a gente tem a pretensão de ensinar, mas o espírito está sempre aprendendo. Lógico. É isso aí. Veja que obrigado. E realmente, muitas vezes a gente aprende muito com o espírito. Muito mais, às vezes. Muito mais. Então a nossa posição tem que ser, também tem que ser humilde, né? De aceitar, né? E nunca tentar não falar exatamente a verdade do que a gente está sentindo, porque ele nos vê e a gente não vê. Sim, exatamente. Então aquilo ali tem que ser propriamente do fundo do nosso coração. E ouvir o mundo espiritual que nos intui. É a compaixão, né? Muitas coisas a gente nem fala, a gente nem sabe o que está falando. Como é que vem aquelas palavras? Então, o mundo espiritual encaminha o nosso cérebro. Exatamente, às vezes coisas, às vezes, não, onde é que eu tirei isso, né? E realmente, aquela intuição que vem para te auxiliar aquele irmãozinho que está precisando. Imagina a dificuldade, muitas vezes, né? A gente fica pensando, né? Esses irmãos, né? Eles vêm da dificuldade que eles vieram até chegar ali, né? Até esperar uma oportunidade de falar, né? De entrar em contato com a gente, ali, com o médium, né? Realmente, a gente tem que refletir sobre isso, né? Esses dias estava correndo via internet, eu peguei a mensagem do YouTube, um texto sobre uma reunião mediúnica onde o espírito, entre aspas, sofredor, que veio, entre aspas, para ser esclarecido, começou a trabalhar o esclarecedor para que ao final o esclarecedor entendesse, que ele que era o espírito sofredor que precisava ser trabalhado. É um texto muito esclarecedor e muito interessante, né? Como nós
nós temos um grupo onde nós passamos as mensagens, eu passei para o grupo e passei para várias pessoas. Ele é extremamente esclarecedor, porque na verdade o Espírito veio para mostrar para aquele esclarecedor o quanto ele ainda precisava pensar em si mesmo e nas coisas que ele dizia, mas não realizava. Exatamente. Veja que é aprendizado, né? Por isso que a gente fala, a gente está sempre aprendendo, a gente tem ideia muitas vezes de ter alguma orientação de ensinar alguma coisa, e nós somos muitas vezes mais, né? A gente aprende, como fala, né? As entrelinhas nas comunicações nos ensinam muito. Né? Porque às vezes a gente pensa que a gente é bom porque está trabalhando ali. Que a gente está ajudando os outros porque a gente está trabalhando ali. Que a gente é tão bonzinho e tão querido. Mas nem sempre é assim. É verdade. Os ostensivos devem observar o seguinte, né? Controlar o tom de voz, as comunicações psicofônicas, que devem favorecer a audição dos participantes, ao mesmo tempo manter a harmonia vibratória do ambiente. Muitas vezes o médium fala muito baixinho, né? Então, meu irmão, fale um pouquinho mais alto. Não tem problema a gente dizer para o médium, fale um pouco mais alto, né? Às vezes também o doutrinador já passou dos 25, nem eu, né? Aí tem que encostar um pouquinho mais o ouvido para poder, então, fala um pouquinho mais alto, né? Para que ele possa também, isso é questão da gente, a gente vai educando nesse processo, né? E às vezes, até dentro do próprio centro espírita, as pessoas que vão fazer palestras e preces, no afã, vamos dizer, de se tornar um pouco mais delicado, afável, fala muito baixinho e exclui todas as pessoas que têm problemas de deficiência auditiva. Sim, é verdade. Então, existe também esse cuidado que a gente tem que poder ter no físico. As pessoas têm deficiência auditiva. Sim. Né? Parcial, menos parcial, de idade, né? Exatamente. E as pessoas precisam falar um pouco mais alto, né? Fala um pouco mais baixo também, um pouco mais alto. Ali, em relação ao número de comunicações psicofônicas, os espíritos desse estado de auxílio de cada média devem observar os seguintes orientações contidas, né? Especificamente por André Luiz e Manuel Fenômeno de Miranda. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Só deve permitir a cada média 2 facilidades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, envolvendo sobre vários aspectos, né? Então, muitas vezes, temos aquela passagem, respira fundo, toma uma aguinha, permite que o outro irmão também se manifeste, né? Naquele afã, né, de querer dar uma em cima da outra, né? Então, espera um pouquinho, 2, né? Ou 3 no máximo, né? Tratando-se de um grupo de muitos médios atuantes, 2 comunicações são suficientes a cada sensitivo, excepcionalmente 3, né? Deve-se evitar um mal de facilidade por causa do desgaste físico e psíquico do médium. Na verdade, a praticamente nunca Edivaldo responde. Então, a gente cuidar essa questão de excepcionalmente 3, né? Até também para cuidar desse aspecto físico e psíquico e também a oportunidade para os outros irmãos também. Os médios psicofônicos, muito embora por vezes sejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas repercutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos quando o clima da reunião lhes permita concurso da equipe em atividade. Muitas vezes, né, aquele médium que já tem um pouco mais de controle, de confiança, ele já percebe que o espírito vem quebrar tudo, vem subir em cima da mesa, vem dizer um monte de palavrão. O Divaldo mesmo recomenda, olha, que o médium eventualmente pode conversar com o espírito. Meu irmão, um pouco mais de calma, senão não vou permitir essa passagem. Então tem essa ideia a gente também trabalhar, claro que aqueles médicos com um pouco mais de experiência que já conhecem, né? Então a gente fazer esse filtro aí, né? Também. É necessário que os esclarecedores também fiquem atentos, né? A administração do tempo destinado ao esclarecimento doutrinário, evitando diálogos muito longos ou excessivamente curtos, ambos totalmente improdutivos. Então, a recomendação é 10 minutos. Né? A recomendação de tempo para conversa com o espírito. Porque muitas vezes o espírito ele fala de toda a problemática dele, aí tu permite que ele vá um pouco mais e começa a repetir de uma outra forma, né? Então recomendado 10 minutos por cada manifestação. Ao emprego das palavras, emissão de vibrações aos espíritos manifestantes, necessitados de ajuda, atendendo com bondade, gentileza e equilíbrio. Então, aquela proposta de fraterno, de ser fraterno, de envolver.
né? Muitas vezes a gente se sente uma dificuldade, como a gente falamos, então vamos elevar um pouco mais nosso pensamento, vamos ser tocado mais de compaixão, de piedade por aquele irmão, até aquele mais arrogante. Porque aquele mais arrogante, muitas vezes, ele está usando aquela postura para se defender, né? Para se colocar, para querer ficar à frente do diálogo, tomar conta da situação. Com a controle de tom de voz, ele deve favorecer a audição dos participantes, ao mesmo tempo que mantenha a harmonia vibratória do ambiente, que é uma questão que nós já vimos antes, né? Então, o encerramento, né? Concluídas as manifestações dos espíritos, o dirigente da reunião realiza vibrações mentais, seguidas da prece final, onde indica o participante para fazê-las. Então, algumas observações ali. Não ultrapassar a discussão da reunião, sabemos também do compromisso, do movimento da equipe espiritual também, né? No momento das irradiações, os participantes podem mentalmente solicitar auxílio aos benfeitores, em favor de alguém. Também não é necessário prece em irradiações longas. As irradiações podem ser realizadas antes das manifestações dos espíritos. É comum, porém, fazê-las ao final, favorecendo a recuperação das energias despendidas durante a prática mediúnica. Então é aquele momento, né, do fechamento do trabalho, aqueles médios mais intensivos, sentem alguma coisa, né, a questão dos fluidos, das energias. Então aquele momento então, de espiritual, né, nosso mentor, com certeza, o mentor de cada um de nós, se aproxima e nos ajuda, né, nesse processo dessa dispersão de fluidos, muitas vezes. Às vezes, ocasionalmente, é necessário o passe, né, os médios têm uma dificuldade, pode receber um passe ali, mas normalmente não acontece. Normalmente a própria equipe espiritual, né, já se encarrega de aliviar, né, deixando que o médium fique bem. E essa é a avaliação, então, né? Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação normal da reunião mediúnica deve ser realizada após a prece final. Então a gente tem que fazer uma avaliação daquele nosso encontro, daquela atividade, daquele dia, né? Como é importante, né? Além dessa, deverá ser realizada também outra avaliação da tarefa, também executada na casa espírita, em dias e horários pré-estabelecidos, a qual, vista como um todo, tem como finalidade fortalecer a equipe, analisar o correto desenvolvimento da atividade e o desempenho de todos os membros do grupo mediúnico, avaliar o atendimento espiritual prestado aos espíritos necessitados e ao conteúdo das comunicações mediúnicas, independente de terem sido transmitidas por benfeitores espirituais ou por espíritos em processo de reajuste. Então, a avaliação é fundamental porque a gente vai aprimorando o nosso trabalho, né? A gente vai fortalecendo e vai melhorando, porque a equipe espiritual precisa muitas vezes de uma atividade especial, uma coisa que nós já estamos no processo, né, dessa proposta de melhora de todos nós, da equipe, enfim, da própria equipe, do nosso grupo de trabalho. Essa avaliação ela é fundamental nesse processo. Lembro uma passagem no Memórias de um Suicida que o espírito precisava ser atendido, mas era um atendimento bastante especial. Então foi verificado no Brasil inteiro um grupo que pudesse receber aquele tipo de comunicação. Só foi localizado dois no estado do Rio de Janeiro. Então veja como é importante esse aprimoramento, essa melhora, né, de cada dia do nosso trabalho, né? E a avaliação deve ser feita de forma tranquila, né? A gente pode avaliar e pode ser avaliado sem milímetros, né? Sem nada, porque a proposta não é puxar as orelhas de ninguém, né? A proposta é de melhorar o trabalho. Quando a gente está trabalhando profissionalmente, o nosso chefe, enfim, nós somos o chefe, e chamamos a nossa equipe de trabalho para avaliar o nosso desempenho, né? Não é ali a gente está ali para que aquilo se melhore, né? Para que possa ter um ganho. Então, com certeza, também na reunião mediúnica é o mesmo processo, né? Essas duas avaliações não devem ser dispensadas, sob quaisquer justificativas. A segunda, por tratar-se de reunião especial, deve seguir um cronograma bimestral ou trimestral, de acordo com as necessidades identificadas. A atividade avaliativa deve ser transmitida num clima harmônico e fraterno, de respeito mútuo, por mais difíceis que sejam os assuntos a serem considerados. Então, a gente sabe que às vezes, né,
A gente pode ir falando, né, conversando, a gente vê uma dificuldade, a gente pode falar de forma geral, né, vai abordando, você não vai chegar no ponto de a gente não conseguir resolver. Então chame aquele irmão, né, em separado, como nos recomenda o Evangelho, né, chame em separado e converse com aquele irmão, né, para tentar acertar algumas coisas. Né. Critério de avaliação também, personalidade, autopercepção, melhoria do trabalho. Os participantes serão orientados pelo dirigente, uma pessoa por ele indicada, pela adoção de parâmetros de autoavaliação. É fundamental que nós também, no final do trabalho, cada vez nos avaliem. Como é que eu fui hoje? Será que eu fui? Se eu sou médio ostensivo, será que eu consegui realmente, né, deixar fluir? Será que eu me preparei bem para a atividade? Nós, enquanto doutrinadores, né, vamos pensar, será que a minha conversa foi importante? Será que eu me preparei bem? Será que eu fui fraterno? Será que eu fui amigo? Né? E saber que aquele irmão que está do nosso lado ali, né, é um espírito com dificuldade. Então, essa proposta é sempre refletir depois como é que foi a nossa atuação nesse processo de autoavaliação, né, que é o mais importante. E mais sincera possível, né? Mais sincera possível. Então, algumas questões da nossa reflexão, né, com referência ao nosso trabalho. Meus discípulos serão conhecidos por muitos e amados. Então, o sentimento que nos faz estarmos juntos é um sentimento fraterno. Nós ainda não aprendemos a amar de forma plena, nós sabemos disso. Tá? Mas a gente pode trabalhar com esses irmãos, com os nossos colegas de trabalho, sentimentos derivados do amor, como a compreensão, como a tolerância, né? Como a paciência, respeitar. Então são situações que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Aquele irmão, muitas vezes, que a gente não... a postura dele não é correta, né? Não nos cabe nós ali julgar. Mas a gente tem que ter essa percepção, tem que ter esse tom fraterno, né? Como nos ensina Jesus. Né? Os discípulos serão conhecidos por um se amar. O amor sincero, claro que a gente muitas vezes não tem como medir o amor de um pelo outro, mas se a gente for trabalhar essas questões, como falamos, da compreensão, da tolerância, né? Tolerar as dificuldades, né? Muitas vezes a gente não sabe que situação aquele irmãozinho chegou ali no trabalho. A gente não sabe, a gente não quer falar, não quer comentar. Né? Então a gente também tem que ter essa postura bastante fraterna, né? E também trazendo a questão 886, né? Qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Essa é a proposta nossa, né, do convívio no dia a dia, né? Então, a gente sabe que às vezes é um pouco complicado, porque nós somos diferentes na maneira de conduzir, né? Somos diferentes na maneira de até de pensar nas coisas, mas se vemos ali, né, essa questão que nos fala, né, da benevolência para com todos, né? Indulgência para perdão, porque a gente também quer o mesmo tratamento, né? Aceitar o outro como ele se apresenta para nós, né? É uma proposta interessante também, né? Essa é uma passagem também dos médios, né? Que importa a crer na existência dos espíritos? Se essa crença não se faz, aquele que a tem se torna melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Essa é uma colocação do Kardec, né? E quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Não é verdade? Quantas vezes nós somos convidados, né, para essa atividade da casa? Quantas vezes a gente... não estou preparado ainda. Será que não estou preparado mesmo? E quem é que faz o convite? Quem é que convida o presidente da espírita? Tá? Convite individual. Convite individual. Aqui embaixo da nossa porta do coração. Essa pintura é bem interessante, talvez os irmãos já conhecem a história dela, mas quando foi feita essa pintura, perguntaram, o Cristo perguntou, mas está faltando. O que está faltando ali, pessoal? É uma maçaneta, né? É a proposta aí, o pintor não, a proposta é justamente essa, né? Que a porta abre lá de dentro. É nós, o nosso coração que está abrindo um pouco, né?
Pessoal, mais algum questionamento, mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Em relação ao passe do médico após uma comunicação, se ele não está se sentindo bem, se dá o passe imediatamente? Pode se dar o passe. Pode se dar o passe, só que a gente tem que ter cuidado assim daquele irmão. Às vezes essa dispersão de fluido é meio complicada, né? Então pode ser auxiliado através do passe. Que deve se cuidar assim sempre aquele mesmo pedir sempre o passe. Isso denota um pouco de falta de confiança também do próprio médium, né, na espiritualidade. Mas o passe, quando ele for necessário, sim, deve se aplicar também. Com relação ao número de passagens, é recomendável 2, no máximo 3. Sim. Existem situações em que o médium já deu 3 e vem uma 4ª, né? Aí ele disse que estava tão latente que não teve como segurar. Tá? Isso aí pode ocorrer? Pode acontecer, sim. Não é frequente, né? Mas... Não, é uma recomendação. Sim. A gente sempre tem que ter cuidado nisso. É uma recomendação. Né? Às vezes pode acontecer que tenha 2 médiums, só um médium só, e teve uma necessidade não, né? Pode se permitir. É só uma orientação que não se passa até para não haver. Né? O que acontece muitas vezes com o médium é muito extensivo, ele quer dar as passagens, aí estava deixando lá que é mais tímido, né? Que custa um pouquinho mais, aí não permite que aquele irmão também, que é um pouco mais inseguro, está começando, que faça, né? Sim. Quantas passagens ao mesmo tempo pode ser dada? A recomendação que vem até lá de cima, lá da Federação Espírita Brasileira, é que o trabalho seja feito, a comunicação não simultânea, uma vez só. Né? Então, um dá a comunicação e o outro, né, aguarda. Né? Mas também a gente sabe que tem grupos, né? E isso até nos contempla lá na qualidade do grupo Manuel Flamengo de Miranda, que se tem um grupo que já é antigo, né, que tem bastante confiança, pode sim ser manifestação 2, tendo manifestações ao mesmo tempo, tá? Que respeitando o tom de voz, né? Imagina nós aqui falando tudo ao mesmo tempo, né? Vai ficar uma coisa meio... Então, respeitando assim, um tom de voz mais tranquilo, não atrapalha o outro do lado. Às vezes tem um médico que fala mais alto, e olha, procure controlar o tom de voz, se é possível também. E aí, às vezes, a doutrinação de um é esclarecimento para aqueles que não conseguiram, né? Exatamente. Isso mesmo. Às vezes aquele que está aguardando para ser ali atendido, fazer a passagem, aí tu chega lá para conversar com ele, não, o que aquele irmão falou lá já me ajudou. Então também isso pode acontecer também, né? Mais alguma coisa? Outra coisa, sim. É ideal que cada um tenha a sua responsabilidade, ou seja, o doutrinador é doutrinador. Quem é médium de apoio é apoio, né? Acho que isso tem que estar bem claro aqui. Eu não posso, de repente, estar doutrinando e já, de repente, vem uma vibração e sim. Até a gente citou, talvez não tenha se aprofundado um pouco, mas citou um pouco mais atrás ali. Até o próprio André Luiz que recomenda, né? Ou a gente escolhe, né? Ou ser o médium esclarecedor, o doutrinador, ou o médium de ostensividade, né? Até é interessante, às vezes acontece que a gente começa com um médium ostensivo, né? E com o andar do trabalho, a própria espiritualidade altera o nosso psiquismo para sermos médium, para ser o esclarecedor, para ser o divulgador, ou vice-versa. Isso pode acontecer também pela necessidade do trabalho, pela proposta que a gente possa apresentar, né? O que não deve fazer é numa reunião ser o médium ostensivo da passagem e na outra, na mesma, né, doutrinar os espíritos. Até como a gente falou, isso pode influenciar o médium que está ali, né? Pode acontecer, sentir mal, enfim, ou perturbar o momento ali da passagem. Tem mais uma. Não, pode perguntar, né? Nós temos uns minutinhos aí. Uma coisa que o médium que dá passagem, né? Ele tem que cuidar, porque ele não pode escolher quem é que vai doutrinar, né? Pode ser. Isso é uma coisa bem delicada, né? Ou vai dar empatia de espírito médico, doutrinador. É uma coisa que às vezes fica, né?
Porque na verdade eles estão ali com essa função então são pessoas que são preparadas, pelo menos estamos buscando se preparar para isso, né? Escolher, a mesma coisa que a questão do passe. Às vezes a gente vai receber um passe na casa espírita, fica escolhendo lá, vou sentar ali porque ele vai ser o médico, vai me aplicar o passe, né? A gente sabe que a proposta do passe não é do médico, mas assim a nossa de receber, né? A nossa intenção. E nessa questão, claro, tem que cuidar, né? Tem uns que têm mais simpatia por um pelo outro, mas você não deve ser deixado de lado e tem que se atender aqueles que precisam, né? No momento para passar aquele nível. Oi? Isso não pode acontecer, não é? Pois não deve acontecer mesmo. Não deve, mas é que às vezes a gente sabe, né? A gente escuta algumas coisas que a gente não acha que não deve, né? Mas todos estão aptos, com certeza, né? Todos os esclarecedores do dia. Mas é que o passe acontece, por exemplo, aquele dia, uma pessoa foi tomar um passe, tipo, vamos dizer, eu dei o passe ali, né? E aí eu estava com bastante energia aquele dia e a pessoa se sentiu bem. Então ela acha que aquilo ficou gravado para ela. Sim. Mas não, a fila tem que ir onde for sentar, né? Sim, exatamente. Aconteceu um dia desses, a netinha de uma trabalhadora nossa, ela foi e sentou na frente da vovó, né? Daí depois eu disse, pequenininha, mas eu disse pra ela, tu não pode tomar posse só com a vovó, tem que sentar lá no lugar onde estiver primeiro vazio. Ela entendeu perfeitamente. Sim, Então é porque a avó dela achou que era. Não tinha que ser, claro. Mas essa questão da doutrinação é natural que nós tenhamos mais simpatia por um outro colega de trabalho, né? Mas não vamos esperar que ele venha nos doutrinar, né? E se tem uma pessoa que vai dar um passo que a gente não se sente bem. Pois é. A gente se sente bem que normalmente nós não estamos bem, né? Mas como é que com os outros a gente se sente bem, só porque uma pessoa já não se sente bem? Porque normalmente a questão, até a gente está até um pouquinho do assunto, mas é importante esclarecer também. A gente sabe que no momento do passe, né, quem aplica o passe somos nós, mas com a equipe espiritual também nos acompanhando, né? Então, se nós não estamos bem, automaticamente nos ensina o André Luiz que aquele passista ele é isolado e a pessoa recebe diretamente do mundo espiritual. Isso eu acho que tem muito da minha empatia, por isso que essa colocação dela é interessante. Quando a gente controla o que é a empatia do nosso espírito para com o espírito da outra pessoa, né? É muito delicado. Mas é interessante, sabe? Se é só aquela pessoa, né? Pelas obras que a doutrina nos ensina que o importante mesmo, quando a gente vai receber o passe, é o nosso comportamento. Né? Independente se o médium estiver apto ou não para aplicar o passe, nós vamos receber igual. E nós estamos ali com a intenção de ser ajudados. Né? A espiritualidade vai fazer com que isso aconteça. Né? Porque a nossa intenção está lá, né? Como a nossa irmãzinha falou, a intenção. Né? A intenção de receber um bom passo, de sair dali realmente atendido, né? A nossa carência, no caso. Só queria, quem sabe, aprofundar um pouquinho. Sim. Sobre essa tua colocação de possível até 2 ou 3 comunicações ao mesmo tempo. Desde o começo do nosso encontro aqui e dos nossos estudos, a gente sabe que no momento em que o dialogador está, né, buscando auxiliar aquele espírito que foi trazido com essa finalidade, a recomendação de que os participantes vibrem positivamente, né? Inclusive imaginando situações diversas daquela que ele relata. Eu me pergunto se nós temos ainda a recomendação de que devemos nos limitar a um número de entre 10 e 12, né, de participantes, e que nesse grupo nós teremos um dirigente, um dialogador, médiuns ostensivos, médiuns de apoio e eventualmente médiuns aplicadores de passe. E eu pergunto se seria, digamos assim, compatível com tudo isso que a gente estudou, né, 3 comunicações ao mesmo tempo, a quem esse médium apoiador estaria apoiando, né,
E aqueles espíritos que vieram junto com aquele estariam ouvindo que tipo de orientação. Então eu tenho alguma dúvida a respeito, se nós nos limitarmos àquilo que é dito em termos de número de pessoas no grupo mediúnico. Né? Sim, sim. Me parece, pelo menos na nossa casa, a gente considera que é conveniente apenas uma. Até porque cada médium se vai dar duas, e se nós permitirmos 3 ao mesmo tempo, nenhum vai dar duas, porque eventualmente nem todos darão duas, porque não tem condição. Essa é uma questão bastante interessante para a gente conversar aqui, trocar uma ideia, né? Porque como a gente falou, né? Até a orientação que vem, chega até nós lá, da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, que seja uma manifestação por vez. Essa é a recomendação que vem. Nós falamos aqui que tem grupos, que estão grupos de muito tempo, né, juntos, né, na tarefa, pessoas que têm, né, são bastante disciplinadas, enfim. Pode eventualmente acontecer de ter essas manifestações duas ou três ao mesmo tempo. Né? Mas a recomendação mesmo é como o nosso irmão falou, né? Que nós temos lá um grupo de, vamos supor assim, 6 médios de ostensivo. Aí a gente começa aí o primeiro, ele vai dar uma comunicação dos 10 minutos mais ou menos. Vai passar para outro, quando chegar no final já vai dar o tempo que nós precisamos, né? Uma coisa que a gente deve evitar é assim, que já ouvimos, né? Nós temos o médium, né? O Alexandre vai dar a primeira comunicação, o Daílson vai dar a segunda. Não se deve fazer, porque a gente não sabe, né? Se eu vou ser o primeiro, eu tenho que dar aí, e fica naquela ansiedade, então é uma coisa espontânea, né? Então, o mundo espiritual já aproximou aquele espírito daquele médium, quem sabe uma semana antes. Pois exatamente. Então é interessante isso aí, a gente não precisa, pode até atrapalhar um pouco o processo do trabalho. Sim. Eu vou voltar um pouquinho. Quando ela fez a colocação que ela recebeu um passe e não se sentiu bem. Sim. Tu disseste que ela perguntou se era o médico, não, o médico, era tu que não estava bem, ou se não está bem, o mundo espiritual afasta ele, isola no caso, e ele recebe. Aí eu te pergunto, em cima do que tu falou, é necessário o médico estar ali com as mãos postas para dar o passe ou não? Ou todos receberiam igual se todos estivessem aqui sentados? Exatamente, poderiam receber. Precisa isso? Sim. Acontece o seguinte. Se existe a isolação do médium, exatamente, é sinal que o na verdade, quem diz é André Luiz, né? Não fui eu que disse, né? A gente só está transmitindo que o André Luiz nos trouxe acho que Missionários da Luz, se não me engano, a obra, né? Missionários da Luz. Essa questão de nomes e coisa, quando eu chego aqui e ponho as mãos no passo do meu irmão aqui, porque qual é a proposta que ele traz até aqui? Qual é a proposta? É de amor ao próximo. Então eu vim, me preparei, né? Eu quero fazer a diferença. Eu quero chegar aqui, chegar para o meu irmão e transmitir alguma coisa de bom que eu tenho. Claro que, como o irmão falou, o passe, existe o passe espiritual, tem muitas casas que tem o passe espiritual, que fica só um dirigente fazendo uma prece, as pessoas não recebendo diretamente do mundo espiritual. Mas eu quero fazer a diferença. Eu quero doar um pouco da minha energia, que na verdade é um passe misto, né? Muitos chamam de passe magnético, né? Mas é misto, que é o meu junto com o mundo espiritual. Que eles vão canalizar aquelas energias que o irmão realmente precisa, né? Eu entro com amor, com a vontade sincera. Mas mesmo nessa situação do passe espiritual, há os médios passistas ali, onde os espíritos, a espiritualidade recolhe os fluidos necessários também, né? E distribui, né? Então, mesmo nessa situação, há necessidade do fluido animalizado. Exatamente, né? A necessidade, sim. É a mesma coisa que a comunicação mediúnica, exatamente questiona. Mas precisaria do médium para os espíritos esclarecer os sofredores? E como é que era feito antes de começar a doutrina espírita? Como é que esses irmãos eram esclarecidos? Porque realmente, né, também tem essa. Claro que precisa do nosso. Porque o espírito é tão atrasado, né, ele não consegue, ele precisa desse fluido animal, como o Lourenço falou, que ele precisa daquele processo, né? O Sérgio Lopes nos fala que muitas vezes o espírito, quando ele desencarna, está naquele processo de sofrimento, ele perde a noção de tempo e espaço. E quando ele está no processo, então,
da comunicação mediúnica, ele se sente mais seguro, mais envolvido, né? E aí vem a necessidade do encarnado de melhoria através daquele ato. Pois é. Né? Porque aí, justamente é desta forma que o encarnado vai poder se tornar melhor, né? Através desse trabalho, dessa doação de amor. Exatamente. Às vezes a gente chega aqui na casa espírita, quando a gente somos leigos, a gente começa a frequentar, quem não conhece, a gente fala, mas é tão pouco tempo, é uns 20 minutos que a pessoa põe a mão, né? Mas é tão fácil ser aplicador de passe, também quero ser, né? Só botar as mãos em cima ali. Mas as pessoas não conhecem o trabalho que é feito para a pessoa, o preparo que a gente tem que fazer para poder se colocar, né? Se colocar à disposição para estar. Agora, o ato de imposição de mãos, ela tem um lado científico e não filosófico. Porque a emanação de energia se dá exatamente pelos órgãos terminais. E você não vai colocar os pés, você vai colocar as mãos. Que é por onde exatamente a energia se exatamente está os Deus que é transmitido tudo, né? A gente recebe, né? De aula para aula. É um espírito que está ali quando dá o passe, né? Sim, tem um mentor, né? Médio, né? Exatamente. Tá? E se o médio não faz o que o espírito pede ou deseja, ou se ele não cumpre? Não, porque o processo funciona assim. Exatamente. A imposição de mãos, nós só retransmitimos o fluido. Né? Então, finalmente, quem aplica o passe, verdadeiramente, é o mundo espiritual. Ele sabe o que eu preciso, o que o irmão precisa, o que todos nós precisamos, né? E aonde. Né? Então, aquele fluido que vem através da energia que é mista, né? Entra pelo nosso coronário e ela vai ser distribuída de acordo com a necessidade de cada um de nós. Mas se o médium não cumpre, não faz o que ele tem que fazer, a gente recebe a mesma coisa. Independe do médico. No caso, é isolado e recebe direto. Independe do médico. Depende do médico. Né? Só se estiver receptivo. Sim, também tem. Se o médium não está... não está bem naquele dia. Ele não está ali, a cabeça dele está em outro lugar ali. Exatamente, ele vai receber de toda forma. O que importa é a intenção de quem está sentado ali, né? É a mesma coisa também se o médium tira todo o amor e vai transmitir o passe. A pessoa nem está ali porque a esposa nem que obrigou ele a ir ali, já está pensando o que eu vou comer depois. Tomara que tem muito espaço, eu quero assistir o jogo, sabe? Eu quero assistir a novela. Ele não vai estar ligado, não vai estar envolvido ali. Os filhos também vão ser rechaçados, também não vai receber. Então, são as duas. Nem a gente se sentindo bem recebendo desse médico esse passe, a gente recebe a mesma coisa. Exatamente, a gente recebe. Acaba recebendo. Porque a minha intenção é de receber, de buscar ajuda. Toda pessoa que dá o passe, independente de estar vivendo da casa ou não, ela precisa ser bem. Oi? Toda pessoa. Não. Todos nós podemos aplicar o passe. Né? Uns mais, outros menos. Na verdade, assim, o importante é que a gente faça, que a gente tenha o conhecimento, né? Doutrinário, importante, né? Ter o treinamento aqui do passe, para que a gente possa ser o aplicador do passe. Qualquer pessoa pode aplicar o passe, a não ser que ela tenha algum problema de saúde. Né? Por exemplo, eu estou com uma virose. Claro, não é aquela pessoa que tem hipertensa ou tem problema de diabetes, esse não tem problema nenhum. Ele não vai transmitir, mas aquele que está com uma, sei lá, com uma gripe, uma infecção transmissível, exatamente, obrigado. A gente pode passar para outra pessoa. Qualquer um passa por aquele processo, né? De preparo de pensamento, né? Principalmente naquele dia, na alimentação, aquilo tudo que a gente já conhece, né? A gente tem que pensar, de repente, assim, médiums, passe, prece, é inerente à humanidade. Né? Uma mãe está ali fazendo uma oração para um filho que já é mediúnico, né? Se for ver todas as passagens do Evangelho da Bíblia, tem N situações mediúnicas, então isso é inerente, né? Sim. O que aconteceu com Kardec? Ele justamente codificou, os pais organizou. Nos trouxe conhecimento, né? Da maneira mais rápida. Só um pouquinho, ele queria fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma colocação. Sim, até, na verdade. A preocupação da irmã ali, eu vejo, mais como tu colocaste, 99,9% da eficácia do passe é da atividade do mundo espiritual. Sim. Tá? O médium encarnado, ele tem
numa finalidade de transporte daquela energia ali, né? Que pode, mas assim, ó, desculpe, 99% da parte de quem está dando. Só que também a maior parcela da eficácia do passe é de quem está recebendo. Então vai determinar assim, ó, se a pessoa é impressionada, que acha que determinado passista é melhor, e daí ela vai crer que aquele passista vai ter uma maior eficácia e vai se impressionar mais, e daí ou vai estar desligado, como os exemplos que tu colocaste ali, né? Então, o passe forte aquele, né? Vou com fulano tem um passe forte. Justamente. Eu não vi isso aí, né? Não, mas seria nesse sentido aí. Tá, meu irmão. A todo momento, assim, pelo menos, né, no reconhecimento a gente está falando numa relação de uma manifestação e algum médium vai atender para tentar solucionar. Há situações em que mais de um obsessor aparece junto, por alguma conexão anterior, ou porque eles já estão juntos, ou eles decidem obsediar alguma pessoa. E aí, claro, a minha pergunta é porque daí o trabalho do médium, né, é no mínimo dobrado, no sentido que ele já tem a relação entre eles e a relação com o obsediado. Eles aparecerem juntos e simultâneos. Sim, ele pode, porque normalmente como foi falado aqui, às vezes vem um espírito dele, uma legião, né? Vem um espírito representando uma turma, digamos assim, né? Então quando ele está esclarecendo, o doutor está esclarecendo, ele já esclarece também toda aquela turma que está junto ali. Não, tudo bem, mas a minha pergunta é se eles vêm juntos. Sim, mas um só vai dar comunicação. Só da comunicação, o outro pode estar junto ali. Pode se tornar Sim, exatamente. Normalmente vai usar. Não, ele queria saber se naquele mesmo momento os dois podem vir. Tipo assim, se eles combinaram ou se eles estão. O que já aconteceu, já presenciei esse de experiência, é que o fulano aqui está me dizendo tal coisa para mim. Né? Então eu estou conversando com o espírito ali, mas o fulano aqui está me dizendo tal coisa, então ele pode né, interferir de uma maneira de passar para o outro repassar, né? Isso pode acontecer, né? Só não fala, não, agora vai falar, agora o outro vai falar, isso não acontece, né? É aquela comunicação ali, né? Aí depois, se ele pode dar outra passagem, o outro se manifestar. Mas ele simultaneamente já saiu e entra o outro. Se nós pensássemos numa assembleia onde tem um representante que vai se dirigir à pessoa, né? Enfim, o interlocutor. Então ele vai falar com aquela pessoa e ele pode escutar o outro e transmitir, olha, fulano está dizendo dessa situação. Mas está sempre no canal de comunicação. Exatamente, por uma via. Eu acho que tem um aspecto que eu acho que não... É que a reunião mediúnica ou qualquer atividade dentro da casa espírita, ela é extremamente organizada. Então um espírito obsessor, ele não vai chegar lá na reunião assim, vou chegar, estou chegando, entende? É uma questão de ordem, há uma ordem, tem que ser uma fila. Exatamente, há uma organização ali onde... Tem que pegar uma fichinha lá também, né, pessoal? Uma fichinha lá pra ser a gente imagina. E é bem interessante, aqueles irmãos que tem evidência, se tem alguém aqui que até poderia nos ajudar, da fila que tem nos dias de trabalho, do atendimento, que é muito maior o número de desencarnados do que o número de encarnados no atendimento na casa espírita. Né? A fila do SUS lá é bem maior do que É bem maior. A fila é bem maior. Manda no questionamento. Claro que a gente não esgota nunca, né? As nossas dúvidas, né? Nosso conhecimento ele sempre é contínuo, porque até a proposta desses encontros, né? Justamente é isso, nós ir trocando essas informações e aprendendo com os outros. Né? Pelo menos eu aprendi bastante hoje aqui com vocês. Tá? A gente sai bastante gratificado com essa oportunidade que nos é dada, né? Dessa troca, né? Que a gente tem, que é muito importante. Né? E mediunidade nunca diz assim, alguém tem conhecimento profundo de mediunidade? Não tem, a gente sabe que não. Né? A gente trabalha anos e anos, estuda, lê as obras, e sempre vai ter uma pergunta que a pessoa vai fazer e a gente não vai saber responder. Não acontece com vocês isso? Né? Como é que acontece tal coisa? Não sei, tem que pesquisar.
né? Tem que perguntar para os universitários, tem que buscar lá, né? Então, a gente nunca tem todas as respostas. Né? Ainda bem que a gente não tem essa pretensão de responder tudo, né? Porque a gente está num processo de estudar sempre. Né? Então a gente fala assim, qual é o tempo de estudo na Casa Espírita? Não tem tempo. Né? A gente vai sempre estudar. Evoluindo. Alexandre, qual é a diferença entre mentor e guia? Oi? Qual é a diferença entre mentor e guia? Eu acho que não é só a terminologia mesmo, né, Eduardo? Só não temos assim o guia espiritual, o mentor espiritual. Não tem, como a gente falou antes, né? Nós gostamos muito das palavras, essas palavras significam a mesma coisa, né? Mentor e guia não parecem, né? Como é que eu posso também Pode, é uma brincadeira, mas tem alguns que têm essa, digamos assim, essa oportunidade, né? A gente tem que ter esse contato, mas eu acho um pouco irrelevante, né? Me desculpe, né? Porque todos nós temos o nosso guia, né? E o Espírito nos diz que é um Espírito bem mais evoluído e está sempre nos ajudando, sempre nos orientando, né? Nossa caminhada. É que sempre vai atualizando devido ao tempo. Isso. Antes chamavam de guia, depois mentor espiritual. Agora é orientador espiritual. Exatamente, mesma coisa o passista, né? Imagina nós assim, chegávamos lá no Rio de Janeiro, na época do Carnaval, o que é? Eu sou passista. Agora a escola de samba não vai perguntar isso, não vai perguntar, né? Então por isso que mudou o médio, o aplicador do passe, né? O aplicador do passe. É que muitas vezes a gente muda as palavras para não precisar mudar dentro. Exatamente, olha só, viu? Então a gente fica discutindo sobre a questão da palavra quando a gente não pensa que dentro da gente a gente tem que mudar a atitude. E isso é uma discussão séria no Espiritismo. Exatamente, Porque é uma discussão inócua. Porque exatamente. A mesma questão do mentorar, o meu mentor é assim. Mas isso é ego. Eu preciso dizer para as pessoas que eu tenho meu mentor. Eu tenho aquele que veio comigo dessa existência, que é o meu anjo guardião, ou o espírito protetor, que é, acima de tudo, aquele que permanece comigo desde o momento da minha fecundação até depois do meu desencarne, muitas vezes. E a esse eu devo me dirigir, agradecer e fazer todos os minhas com certeza, não se preocupar tanto com as palavras, né? Porque os espíritos até propõem a ler de Kardec, né? Você tem essa preocupação excessiva com as palavras, né? Para que isso, né? Eu acho que nós espíritos, ou pelo menos os aspirantes, né? No espiritismo, nós temos que pensar muito mais que quando nós levantamos uma bandeira que fala sobre o espiritismo, nós temos que ser muito mais exemplos do que palavras. Então nós que estamos aqui, que frequentamos uma casa espírita, nós vamos doutrinar, educar e aprender através da humildade, através da exemplificação vivenciada. Porque muitas palavras enchem vidas, muitos exemplos enchem corações. A propósito, eu fui procurar aqui onde é que tinha. Eu não guardava a obra que nos trouxe o caso do nosso amigo Raul Silva, um dialogador. Sim. E aí eu demorei até achar domínios, e perdi a oportunidade. Nos domínios. Em que as palavras dele eram carregadas de luz e amorosidade. Então, vale muito mais. Sem dúvida que nós precisamos conhecer, até para entender como é que isso funciona. Mas sem amor não tem diálogo, não tem diálogo, não tem esclarecimento. É o sentimento que nos impulsiona, que é o amor, né? Sem amor não há vida. É verdade, Eu tinha colocado na outra tela, não a frase a frase do e-mail. Tá, desculpa. Deixar ali. Essa questão do amor, tem até acho uma historinha, que só para a gente encerrar o nosso encontro, tem uma historinha que eu acho que você já conhece, provavelmente já conhece, mas só para a gente fazer um fechamento dessa parte da manhã, que é aquela história dos sentimentos, vivendo numa ilha, conhece essa história? É linda. Conhece? Então, os sentimentos, né? Moravam numa ilha. Então essa ilha ia passar por um processo de alagamento.
Então o amor, que estava preocupado com todo mundo, ela tinha que avisar todo mundo, né? Que ia acontecer, que eles tinham que se deslocar para outro lugar, enfim, né? Ele se preocupou, ele queria ficar até o finalzinho, aproveitando um pouco mais aquele ambiente ali, né? Aí quando ele se viu, a água já estava pela cintura. Aí ele começou a pedir auxílio, aí passou o barco da riqueza. Me ajude, né? Me deu a carona. Não, amor, eu tô com meu barco está carregado de prata e ouro, não tem lugar para ti. E seguiu o caminho, né? Aí lá adiante, vinha o barco da tristeza. Tristeza, ela já estava subindo. Tristeza, me dê uma carona, me ajude aqui. Não, eu estou tão triste, que eu quero ficar sozinho, eu vou seguir sozinho o meu caminho, né? Aí passou o barco da alegria, estava tanto em festa lá que nem percebeu que o amor estava ali pedindo auxílio. Aí quando a água já estava lá no pescoço, né? Aí passa um velhinho, né? Que recolhe, né? Recolhe o amor e leva até o porto seguro, né? Aí chegando lá, o amor pergunta para a sabedoria: e aquele velhinho que me auxiliou, o único que me ajudou, né? Quem é aquele senhor? Aquele é o tempo. Aí ele pergunta: mas por que só o tempo me ajudou? Porque só o tempo é capaz de entender o amor, né? Então a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo nessa questão, né? E vai nos trazendo nessa proposta de melhora. Então queremos agradecer pela atenção de todos, pelo carinho, né? Realmente foi um momento bastante especial, poder estar aqui, conhecer novos amigos, encontrar com todos os irmãos ali da tarefa, né? Então a gente fica à disposição também para os nossos e-mails ali, podemos ver outras atividades mais para frente, enfim, falar mais sobre a questão da doutrinação. Outro tema que é bastante importante também a gente conversar bastante, assim, envolver, é a questão da própria avaliação da reunião mediúnica, né? Tem alguns passos que são importantes para que a gente possa. E eu passo depois por e-mail, os irmãos que quiserem o PPT, me mandem um e-mail que eu. Uma sugestão. De acordo com o e-mail. O e-mail a.costa, número 23. hotmail.com. Aí se dá um efeito de e-mail. O principal é isso de baixo da nossa tabela. Então tá, problema. Então tá, pessoal, muito obrigado pela nossa visão de todos aí, né? Eu agradeço.